Olá, meu nome é Ana Carolina e eu vou falar um pouco sobre os métodos utilizados para melhorar o desempenho de programa de softwares. O meu grupo é formado por mim, pelo Juan e pelo Caio. Bom, nós abordamos aqui nesse artigo as tendências de paradigmas de programação na atualidade, estratégias de tradução em linguagens de programação, sendo elas montadas, compiladas, interpretadas e híbridas, a alocação de memória em programação, e também vamos apresentar a nossa conclusão sobre esses aspectos que nós acabamos estudando. Bom, com o avanço da tecnologia e o aumento de tráfego de dados nos mais diversos sistemas existentes, vieram também as necessidades de processamento cada vez maior. E por mais que a tecnologia tenha avançado bastante, ainda existem algumas limitações técnicas que dificultam a melhoria contínua desejada. E para contornar essas dificuldades, muitos programadores buscaram algumas técnicas e métodos que visam melhorar o desempenho de seus programas. Entre essas muitas medidas, se destacam três: a adoção do paradigma de programação adequado, a melhor estratégia de tradução ou compilação da linguagem adquirida e a melhor alocação de memória com base na finalidade do programa. Para começar, nós vamos falar um pouco das tendências dos paradigmas de programação na atualidade. Nós separamos alguns paradigmas que nós achamos mais relevantes atualmente e que são mais populares. O primeiro deles é o paradigma orientado a objeto. Bom, o paradigma orientado a objeto, ele é estruturado com base em objetos, classes, métodos e atributos, e é através da comunicação desses objetos que se baseia esse paradigma. A programação orientada a objeto também se alinha bem com a modalidade e o desenvolvimento colaborativo, permitindo que equipes trabalhem em partes específicas dos projetos sem afetar outras partes. Também temos o paradigma funcional. Ele se destaca por se tratar de uma ênfase nas funções matemáticas. Com isso, as funções ou parâmetros, elas podem servir como valores para outras funções. Essa característica torna os códigos mais seguros e menos propícios a erros e fáceis de testar. Outro paradigma é o paradigma imperativo. Ele, por sua vez, é caracterizado pelo foco em instruções diretas. É como se o programador desse ordens e essas ordens elas fossem seguidas em comandos e em sequências a cada etapa. Depois desse, temos o paradigma estruturado, que enfatiza os códigos que podem ser divididos em sequências, decisão e interação. Esse paradigma também permite que o código seja dividido em blocos, o que facilita a organização e a clareza do código. E, por último, temos o paradigma lógico, que induz uma abordagem única, onde os programadores definem regras e fatos, permitindo que o computador utilize o raciocínio lógico para encontrar respostas e a melhor solução. Isso é semelhante a resolver problemas com bases em pistas e regras lógicas. A evolução dos programas trouxe uma variedade de tendências de paradigmas, cada um com suas próprias características e aplicações. E à medida que a tecnologia avança, esses paradigmas também avançam. E com isso acabam trazendo e assertividade na hora de definir qual paradigma usar em seus códigos. Boa tarde, eu me chamo Juan e eu vou falar um pouco sobre as estratégias de tradução em linguagem de programação, montadas, compiladas, interpretadas e híbridas. A escolha de uma linguagem de programação vai muito além da sintaxe ou das funcionalidade oferecida. A estratégia de tradução empregada em uma linguagem desempenha um papel fundamental na forma de como o código é transformado em instruções executáveis, e isso pode influenciar também no desempenho do programa como um todo. Por esse motivo, iremos ressaltar a escolha da linguagem adequada nessa apresentação. Exploraremos um pouco sobre as estratégias de tradução em cada linguagem de programação, em cada tipo de linguagem de programação, abrangendo as linguagens montadas, compiladas, interpretadas e híbridas, além de fornecer exemplos.
primeiro tópico é as linguagens montadas, que são conhecidas por estarem mais próximas da linguagem de máquina e oferecem um alto nível de controle sobre o hardware. Um exemplo disso é a linguagem Assembly, que utilizada para programação de baixo nível. Nessa abordagem, os programas escritos na linguagem Assembly são traduzidos diretamente para o código de máquina por um montador. A estratégia de tradução é direta e sem intermediários. Cada instrução Assembly é mapeada para uma instrução especificada. Essa abordagem garante um alto grau de eficiência, mas requer um profundo conhecimento de arquitetura do hardware. O segundo tópico é as linguagens compiladas. As linguagens compiladas traduzem o código para uma linguagem de máquina por meio de um compilador. Por exemplo, a linguagem C. Nesse caso, há vantagem sobre a velocidade de execução em comparação às linguagens somente interpretadas. Outra vantagem das linguagens de compilação é a possibilidade de otimização extensiva durante o processo, além de resultar em um executável que pode ser executado diretamente pelo sistema operacional. O terceiro tópico é as linguagens interpretadas, que vou usar o exemplo como o do Python, usar o exemplo do Python, que adota uma estratégia de tradução em tempo real. Nesse cenário, o código-fonte não é traduzido completamente antes da execução. Mesmo passa por um software intermediário que faz a interpretação dos comandos e em seguida executa-os no sistema operacional. Por exemplo, o interpretador do Python processa o código em Python em tempo real, executando as instruções à medida que são encontradas. Essa abordagem simplifica o desenvolvimento e permite a maior flexibilidade, mas pode ser menos eficiente em comparação às linguagens de compilação, no caso em desempenho. Por último, as linguagens híbridas. As linguagens híbridas como o Java reúnem elementos de ambas as estratégias. No caso do Java, o código é compilado para um bytecode e esse bytecode é executado pela máquina virtual do Java, a JVM, durante a interpretação, e só então a ação é executada pelo sistema operacional. Essa abordagem combina as vantagens da compilação como otimização, como portabilidade e execução dinâmica dos bytecodes. A estratégia de tradução em linguagem de programação desempenha um papel vital na forma de como o código é transformado em instruções executáveis. Linguagens montadas oferecem controle direto sobre o hardware, linguagens compiladas oferecem eficiência e otimização, linguagens interpretadas oferecem flexibilidade e facilitam o desenvolvimento. Linguagens híbridas combinam várias abordagens. A linguagem a escolha da linguagem depende muito da estratégia abordada do projeto, levando em consideração o desempenho, as características e etc. da aplicação. Oi, meu nome é Caio e nós vamos falar agora sobre a alocação de memória. A alocação de memória é uma parte fundamental da programação porque isso melhora muito o desempenho, já que pode evitar a fragmentação de dados, reduzir a sobrecarga e melhorar o gerenciamento dos dados, alocando a quantidade certa de memória, evitar vazamento de dados. Isso tudo vai contribuir muito para o alto desempenho, além de tornar o código mais fácil de otimizar. Existem diversas formas de alocar memória e aqui a gente vai falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens sobre as três que a gente considerou ser as mais importantes e o contexto em que elas são aplicadas geralmente. Alocação estatística. Na alocação estatística, a memória é alocada no início do processo, ainda na fase de compilação ou inicialização do programa, e ela não pode ser alterada durante a execução. Por exemplo, em linguagens que declaram variáveis globais e variáveis estatísticas dentro de funções como a linguagem C. Mesmo que essa abordagem ofereça simplicidade, ela pode ser limitante quando a entidade de memória necessária não é conhecida antecipadamente. Já a alocação dinâmica, ela é uma alocação muito mais flexível, porque ela vai ocorrer só quando estiver executando o programa. E essa estratégia é ideal quando a gente não conhece o tamanho da memória antes da execução. Então, em linguagens como C e C++, existem funções
que são usadas para tornar essa alocação de memória mais dinâmica. E por fim a gente tem a alocação automática ou alocação em pilha, que é amplamente utilizada para alocar memória para variáveis locais dentro de funções. Nessa abordagem, a memória é automaticamente alocada quando a função é chamada e desalocada quando a função sai do escopo. Isso proporciona uma gestão eficiente da memória para as variáveis temporárias e de curta duração. As linguagens C e C++ também adotam essa estratégia para as variáveis locais. A alocação de memória é uma parte essencial no desenvolvimento de software, e as diferentes estratégias elas não são piores ou melhores umas das outras, elas só oferecem formas diferentes de fazer essa alocação e de fazer esse gerenciamento da memória. E a escolha que o programador vai ter que fazer vai depender de uma série de fatores, como o tanto que vai ser exigido o desempenho, as funcionalidades que a linguagem vai conseguir alcançar, as características específicas do programa e entre outras coisas. Então, vai ser o papel do programador compreender todas essas vantagens e desvantagens de cada estratégia e escolher a melhor de acordo com todos esses fatores para criar as aplicações mais eficientes, mais robustas e mais interessantes para cada caso que ele encontrar. Um objetivo muito comum no desenvolvimento de softwares sempre foi a melhoria do desempenho dos programas. E hoje em dia a gente tem várias ferramentas e estratégias para alcançar esse objetivo. A escolha do paradigma adequado, a seleção de estratégias de tradução de linguagem apropriada e a implementação de métodos eficazes de gerenciamento de memória desempenham papéis fundamentais nesse processo. A única forma de capacitar os programadores para tomarem as melhores decisões para o desenvolvimento do software específico deles é a compreensão profunda dessas tendências e estratégias atuais e vantagens e desvantagens e onde elas podem ser utilizadas, considerando todos esses fatores. A seleção criteriosa de um paradigma de programação alinhado com as necessidades do projeto, a escolha de estratégia de tradução que otimize eficientemente o código e a implementação de práticas de gerenciamento de memória que evitem vazamento e ineficiência são os elementos cruciais para atingir um desempenho de software superior. Conforme novos métodos e estratégias vão surgindo no cenário da programação, os programadores devem continuar se atualizando e se adaptando, incorporando essas estratégias para criar soluções mais eficientes e flexíveis que tenham a ver com os programas específicos que eles estão criando e com as constantes mudanças da indústria de software. Somente assim a gente vai poder continuar impulsionando o desenvolvimento de softwares cada vez melhores e de alto desempenho. E esse é o fim, obrigado por assistir, e essas são as nossas referências. Eu sou o Juan, eu vou falar um pouco sobre a nossa linguagem de programação, que tem algumas as palavras reservadas, alguns indicadores, o comentário, as variáveis, os operadores aritméticos básicos, a estrutura de controle, as funções, de forma geral. Aqui está um pouco das nossas regras. Agora eu vou falar um pouco sobre a eBNF, a nossa estrutura. Aqui está a estrutura léxica da nossa linguagem, onde letra recebe o alfabeto tanto minúsculo como maiúsculo, dígito recebe de 0 a 9, os caracteres podem ser mais, menos, sempre dentro de aspas simples, porque fora da aspa simples o mais serve como operador aritmético, assim como o menos, o vezes e o travessão, que é a divisão no caso.
Aí tem os operadores aritméticos que eu citei um pouco atrás, que é o mais, menos e o vezes e a barra, que é a divisão, os operadores relacionais, os espaços em branco, os comentários, entre outros, etc. Aqui está um exemplo de um autômato nosso, que é o do identificador, que o Q0, que inicia, que ele obrigatoriamente tem que ter uma letra, aí depois ele pode ir adicionando tanto número ou letra ou a underline. Aqui está um pouco das nossas regras sintáticas, onde o programa recebe o nome do programa, o start e o end e o bloco, que é a estrutura do programa como um todo. O nome do programa recebe o identificador, que eu citei um pouco atrás na estrutura léxica. Aí tem um bloco que ele pode ou não ter a declaração da variável ou comandos. A declaração de variável recebe num ou let, que são nossas variáveis, o identificador e a expressão. Aí tem a declaração da função, que recebe a função, o identificador, os parâmetros e depois o bloco como um todo. Aí tem os parâmetros, os comandos, as atribuições e etc. Aqui só está um breve resumo. Aqui está a nossa árvore gramatical do mostrar, que no caso que inicia o programa com o nome dele, que aí tem as opções de start e end, aí entra no bloco, ali coloca as chaves, o comando, depois a atribuição, aí coloca o comando mostrar, aí a gente deu o exemplo de um dígito, no caso, que foi o dígito 1. Aí passando aqui para as regras semânticas, que é regra semântica da produção da gramática nas definições dirigida pela sintaxe, onde a expressão recebe uma expressão ou não e recebe a operação matemática pontual. A operação matemática recebe a operação de soma, subtração, a expressão primária, pontual e a operação matemática. E a expressão matemática recebe o operador de soma, subtração, a expressão primária e a operação matemática, e assim vai seguindo o código como um todo. Eu vou falar também agora um pouco sobre o conjunto de regras semânticas. A nossa primeira regra é que a variável pode ser declarada apenas uma vez, que se não gera um erro semântico, que a variável já foi declarada. A nossa segunda regra semântica é que o operador mais só se aplica a variáveis de números ou concatenação de caracteres ou array de caracteres. Aí se caso for falso, vai aparecer um erro semântico de tipos incompatíveis. A nossa terceira regra é que ou só pode ser aplicado a variável do tipo booleano, senão gera um erro semântico de tipo incompatível. A gente tem diversas regras, mas aqui só está um exemplo. E a nossa tabela de símbolos é do tipo estrutura de dados para par chave valor com a tabela hash.